Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar aqui a entrevista que o Ciro concedeu na CNN Brasil no dia 26 de janeiro. Tem pontos muito importantes, mas eu quero explorar muito. Uma dúvida que muita gente tem é: será que o Ciro conseguiria colocar em prática o seu projeto? Eu vou explicar que sim, a chance dele conseguir isso é altíssima. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal para que se inscreva. Nós alcançamos na noite do dia 26 52 mil inscritos, então muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui. Se puder compartilhar, deixar o seu like, dislike, comentar, tudo isso fortalece o nosso trabalho aqui. Bom, meus amigos, então o Ciro foi entrevistado na CNN, mas também já foi nesse dia 27 pela manhã, lá na Rádio Nova Manhã de São Paulo, mais de 1 hora de bate-papo, dando detalhes do que pretende fazer se for eleito presidente da República. Muito importante a entrevista, eu achei assim as perguntas bem pertinentes, necessárias, e eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. E na CNN News, quem o entrevistou foi o jornalista William Vac, que você pode discordar em relação a algumas polêmicas que ele entrou no passado, ok, mas não dá para negar a qualidade dele ali na condição de entrevistador, né? Ele fez perguntas muito interessantes mesmo, e o Ciro estava muito disposto, assim, bem solto, sereno, mas muito firme nas respostas e ágil nelas. Estava numa espécie de debate mesmo, me parece, não sei se tinha ali algum tipo de cronômetro, o Ciro dando respostas curtas, bem pontuais. Então, realmente, uma participação muito boa. O Ciro postou esse vídeo no seu canal no YouTube, eu fui olhar aqui, estava com quase 50 mil views em poucas horas, então, realmente, está furando bolhas. O canal do Ciro voltou a disparar o crescimento. Muito importante. E o Ciro falou lá também, né, das propostas, né, de algumas delas do que ele pretende fazer se for eleito. Por exemplo, taxar grandes fortunas. E eu achei importante o negócio que o Ciro reforçou, isso que não pode ser esquecido, que é taxar grandes fortunas para quê? Porque se não explicar o para quê, parece um cara maldoso que quer cobrar imposto de rico. Aí o Ciro fala, com uma alíquota de 0,5 ponto percentual aqui, acima de 20 milhões, eu arrecado um valor suficiente para colocar 1 milhão de crianças em creche em tempo integral. Então a pessoa que está com a criança e com dificuldade de achar, ele escuta aquilo e fala, puxa, né, interessante. Então é importante mostrar que você quer mexer lá em cima para ajudar quem está embaixo. Falou sobre taxar lucros e dividendos, né, de reativar a capacidade do Estado de investir, né, o investimento público no Brasil praticamente deixou de existir. Falou do orçamento secreto e com ele isso tudo não vai acontecer. Enfim, ele foi falando. E olha, tirando um liberal, né, que não enxerga a realidade, dificilmente você vai encontrar alguém que vai negar a importância do que o Ciro propõe. Mas qual que é o outro ponto? E ficou claro na entrevista na CNN, como também na entrevista que o Ciro concedeu na manhã do dia 27, né? A pessoa parece que ela gosta tanto das ideias que a dúvida que surge é: peraí, mas como que você vai colocar isso em prática? E logo vem a questão da dificuldade de se relacionar com o Congresso. Então, essa dúvida eu acho ela muito legítima. Ela acontece quando a gente conversa com as pessoas em relação àquilo que o próximo presidente pode fazer. E aí muita gente começa a falar assim, ah, mas o presidente só não adianta. Olha, claro que é necessário um conjunto, né, uma união, né, de todo mundo em torno daquilo que o Brasil precisa. Só que se o presidente, que tem uma força gigantesca, não faz aqui, não cumpre algumas etapas importantes, ou não coloca em prática algumas alternativas que não foram testadas no Brasil ainda, aí de fato serão 4 anos jogados fora, de Brasil parado, estagnado, crescendo um pouco, caindo depois. E o Ciro, na entrevista na CNN, disse várias coisas, né, que podem de fato facilitar a sua vida caso ele seja eleito presidente. E eu vou trazer para vocês, dando um pouco mais de detalhes, juntando o que o Ciro falou lá, o que o Ciro tem falado em outras entrevistas, assim como o que ele colocou no livro. E o primeiro ponto é propor antes. Não ali antes, na véspera da eleição, é propor agora, a mês das eleições, o que os pré-candidatos pretendem fazer. E o Ciro tem feito isso todo santo dia. Escreveu um livro em 2020, mas além do livro, né, tá aí toda vez que vai em podcast, entrevista, tá lá, colocando aquilo que ele, Ciro Gomes, se for presidente, pretende fazer. E isso é importante porque se o candidato faz isso com a força que o Ciro tem feito e é eleito, ele chega no cargo com uma força muito diferente. Porque aí ele entra, o Congresso vai olhar para ele e fala, peraí, mas esse cara foi eleito defendendo tudo isso aí.
Quem votou nele não votou porque acha ele uma figura exuberante, acha simpático, acha isso, acha aquilo. Votou nele porque votou nas ideias que ele representa. E detalhe, se o candidato mente na campanha e ele assume e é forçado, entre aspas, a mudar o rumo, ele cai no descrédito total e o povo reconhece. E aconteceu isso com a Dilma. Quem não se lembra da campanha de 2014, muita gente alertava, olha, ela não vai conseguir cumprir, quando ela assumir vai ser isso, vai ser aquilo de fato. O próprio Lula reconheceu isso no dia 30/10, numa manchete que vai dizer aqui o seguinte, abre aspas para o Lula, ganhamos eleição com um discurso e tivemos que mudar. E qual que foi o resultado desse estelionato eleitoral? A popularidade dela despencou rapidamente. Em dezembro de 2014, ela tinha 42% de ótimo e bom. Em fevereiro de 2015, 2 meses depois, esse 42 virou 23. Um mês depois, 12. Em junho, 9%. O ruim ou péssimo da Dilma saiu de 20 no mesmo período e foi para 68. Então, porque o povo reconheceu, puxa, não foi para isso que eu votei nela. Vale lembrar, por exemplo, que ela colocou para comandar a economia do Brasil o liberal Joaquim Levy, que já tinha feito parte também ali do governo Lula. Mas voltando à questão do Ciro, o Ciro tem destacado outra coisa importante, que é qualificar o Congresso. Isso aqui a gente tem que prestar atenção nos deputados e senadores que nós votaremos. Mas mesmo que o campo progressista não tenha maioria no Congresso, eu acho que não terá, não impossibilita as reformas, né, que são necessárias. Porque o presidente no Brasil, quando ele assume ali o seu primeiro mandato, ele tem uma força muito grande. Aconteceu com o Fernando Henrique no primeiro mandato, Lula no primeiro mandato, com a Dilma no primeiro mandato, também com Bolsonaro. Então, existe um período que muitos chamam de período de lua de mel, nos 6 primeiros meses até 1 ano. Então, fica mais fácil o presidente mandar as reformas nesse período, e é o que o Ciro diz que vai fazer. E o Ciro, no seu livro, dá detalhes das reformas que ele acha que são urgentes e necessárias para o Brasil. E o Ciro tem colocado de uma maneira muito forte que ele abre mão da própria reeleição. Porque tem muita gente no Congresso que começa a não ajudar muito, porque pensa, puxa, se isso aí der certo, ele vai ficar mais 4 anos. Então o Ciro fala, olha, eu abro mão da minha reeleição em troca desse apoio que eu preciso, porque eu quero isso não para que eu me perpetue no poder, eu fique aqui 8 anos, mas é para ajudar o Brasil. Então, o Ciro defendendo a sua não reeleição, isso de fato tem também gerado muita discussão aí, pode ser importante, porque o povo meio que está percebendo que a reeleição no Brasil, enfim, ela foi colocada pelo Fernando Henrique, não está dando muito certo. Um outro ponto que o Ciro insiste é essa questão de chamar prefeitos e governadores para ajudar, né, um novo pacto federativo em que estados estão quebrados, né, 23 de 27 estão aí com dificuldades gravíssimas, em especial, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, vários estados estão, enfim, tentando dar um jeito aqui, um jeito ali, mas o Ciro propõe então chamar todos, independente se é do partido de esquerda, de direita, de centro, de ideologia, é uma união, né, de todos em prol do Brasil. Então, seria bom até para esses governadores que o Ciro propõe o seguinte, renegociar a dívida, para que eles peguem essa diferença daquilo que eles deixarão de pagar para a União e passem a investir naquilo que é necessário, saúde, educação, segurança. Então, é uma troca, né? Você tem um alívio aqui em relação àquilo que está pagando para a União, ou que nem em alguns casos nem pagando está, e pega essa parte e reinveste lá no seu estado, lá na sua cidade, o que para o prefeito e para o governador, politicamente falando, é importante também. Então, o Ciro teria deles o apoio e eles influenciariam ali, dentro daqueles que têm condições, é claro que nem todo prefeito exerce influência sobre o deputado, nem todo governador exerce essa influência, mas boa parte sim. Então, esse aqui é um ponto que o Ciro traz para o debate que é extremamente necessário. E o Ciro nunca negou que no seu governo, político não vai ser rechaçado, vai para lá porque aqui vai ser como o Bolsonaro mentiu, né? E depois teve que colocar lá muitos políticos inescrupulosos, inclusive. Então o Ciro diz que pode ter participação política, mas que tem que seguir alguns critérios. O Ciro dá detalhes em algumas outras participações. Tem que ser uma pessoa qualificada, tem que ser uma pessoa decente e tem que ter uma certa sensibilidade com o projeto que foi eleito, né? Com o projeto que o Ciro defende. Então, pegando aqui, por exemplo, o PSD quer fazer parte do governo, opa, ok, mas tem que ser uma pessoa indicada seguindo esses critérios.
Não dá para colocar corruptos, pessoas incompetentes que estejam ali para se servir e não para servir o povo. Tentou de tudo, não deu certo, aí tem a possibilidade de plebiscitos e referendos. Que alguém pode achar, mas isso é chavismo, né? O próprio William Vac fez esse questionamento para o Ciro, uma boa levantada de bola para explicar e tirar essa coisa da cabeça de muita gente, que plebiscitos e referendos é coisa de governo autoritário. Os Estados Unidos fazem isso frequentemente. Citando os Estados Unidos, mas vários outros países, e o Ciro destacou isso lá na CNN. Ah, William, mas a mídia, a elite financeira vão fazer o diabo contra as propostas do Ciro. Eu também acho que vão. Só que é um detalhe. Tem duas coisas que Bolsonaro tem feito com um conteúdo lamentável, horroroso, mas que dá para aproveitar a ideia, que é o cercadinho. Aquela ideia do cercadinho, eu já imaginei o Ciro, presidente, todo dia pela manhã, chega ali, conversa com a imprensa, conversa com alguns que estão ali presentes, pautando a imprensa. Imagina o Ciro chegando ali e a imprensa pergunta: Ciro, mas essa proposta aqui? E ele vai dizer: olha, é importante, um momento de dificuldade, a gente sacrificar, né, alguns em prol do investimento que o Estado tem que fazer. É justo você sacrificar quem está lá embaixo ou a classe média, ou é justo sacrificar quem está lá em cima? Aí o povo vai refletir, o povo vai pensar. Tributo sobre lucros e dividendos, por exemplo. Aí alguém pode questionar: ah, mas é uma medida absurda. Aí o Ciro vai falar no cercadinho lá: só Brasil e Estônia não cobram. Por que o Brasil não pode passar a cobrar? Então o Ciro, nesse cercadinho, ajudando a politizar o povo, elevando o nível do debate. Imaginem só. Então a própria imprensa teria dificuldades, mesmo colocando ali um analista que tentaria rebater, um comentarista aqui e ali, mas hoje o povo está mais antenado e menos dependente desses veículos tradicionais. Então eu acho que o Ciro, nesse cercadinho lá e também nas suas lives, por exemplo, a Ciro Games poderia continuar. Do Ciro na Ciro Games, ajudando aí a conscientizar as pessoas em relação à necessidade das reformas. E tem um detalhe importante que o Ciro diz na CNN e tem reforçado bastante, que é o seguinte: o Ciro não é um novato. Ele foi prefeito, então ele lidou com vereadores, foi governador, lidou com deputados estaduais, foi ministro da Fazenda do Itamar, então ele teve que lidar também ali com o Congresso. O Ciro, como deputado estadual, esteve na oposição e esteve na situação, então ele conhece os dois lados. Foi deputado federal, então o Ciro tem uma experiência, não é alguém que vai chegar lá para entender como que funciona a dinâmica da relação entre quem governa e quem está ali para legislar, e também em relação ao próprio judiciário. Então o Ciro tem conhecimento, o Ciro tem experiência, e se tudo isso vai dar certo ou não, a gente nunca sabe, mas eu acho que as chances são altíssimas, porque quando eu vejo o Ciro explicando, faz sentido, né? Tem uma lógica por trás. E o primeiro passo, que é você, na pré-campanha, debater ideia, projeto, o Ciro já está fazendo, e eu acho isso importantíssimo. Independente se você que chegou até aqui gosta ou não do Ciro, concorda ou discorda de uma ou outra ideia, não dá para negar que o Ciro tem melhorado demais o nível do debate que nós precisamos nesse país. Enfim, realmente vale a pena ouvir o Ciro, mesmo que não seja para votar nele, mas para você cobrar daquele candidato que eventualmente você tem maior simpatia, para que ele também assuma compromissos, né, para ajudar o país a sair desse fundo do poço em que ele se encontra. E para a gente sair disso é necessário então um novo projeto que mude de maneira profunda isso que está dando errado já há algum tempo. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!